Esteroide anabolizante não é atalho, ele é potencializador de comportamento. Sua vida não fica mais fácil, fica mais difícil. Sua alimentação vai ter que estar 10 mil vezes mais regrada. Seu sono 10 mil vezes mais regrado. Você vai ter que treinar forte para um cacete. Sua alimentação vai ter que estar regrada num nível absurdo. Por quê? Uma coisa que eu lhe garante é efeito colateral. O resultado é talvez. Então, a minha dica é, primeiro... Legal, isso garantido é só efeito colateral. Isso é certeza, vai ter. Nem que seja uma espinhazinha, uma queda de cabelo, vai ter. Isso é fato. Eu posso minimizar esse efeito colateral. Por quê? Uma faixa de dosagens séricas de esteroide e testosterona no homem é de 300 a 1000. Se eu trabalho em doses suprafisiológicas, ou seja, além do que o meu corpo produziria, meu corpo vai parar de produzir, porque, meu irmão, tem demais aqui. Se eu vou num médico e eu estou em 300, ele bota para 500, 600, eu estou em níveis fisiológicos ainda, ou seja, meu corpo não vai parar de produzir, mesmo quando eu parar eu não vou ter um efeito rebote tão grande. A questão é, se a minha ideia é ter uma estética melhor, o meu conselho é, só tome anabolizantes quando você tiver o corpo sem anabolizantes que parece que você está tomando. Quando alguém chegar e falar, tá tomando o quê? E tu, opa! Aí vai no médico, conversa com ele e vê o que tá disposto a fazer. Porque, pô, a galera é jovem pra cacete, e não vai ter filho não, não vai ter família não. E aí, tá disposto a perder isso mesmo? Pra ficar fortinho no verão? Será que a conta fecha? Então, o esteroide não é atalho, é potencializador de comportamento. Vai chegar mais rápido porque ele acelera o resultado. Mas, meu irmão, vai acelerar sim, valendo, e o risco de bater é muito maior. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, eu não tomaria com um amiguinho de academia, não. Eu iria no médico. Tem muita gente agora tomando substâncias variadas. Esses dias uma seguidora me contou que tem a manicure vendendo tirzepatida, pô, no próprio salão de beleza. Meu Deus. Então, É, cara, é bizarro. virou um novo ouro, tá? A gente não tá falando de... O a pessoal gente... não faz contrabando de caneta? Contrabando, pô. Virou ouro assim, real. Cara, o pessoal brigou comigo, porque eu falei que a polícia tava prendendo ali monjaro contrabandeado. Quanto que é um monjaro hoje, só pra ter uma ideia? A caneta do Monjaro, Isso, na farmácia oficial. veja, eu acho que vai para uns 2 mil reais. 2 aí. mil? Mas na dose mínima de 2,5 miligramas, né? Vou pesquisar aqui Que agora. ninguém usa mais, né? E Tá lá todo fora é mundo muito mais barato que aqui. Dubai é bem mais barato. Eu tava em Dubai no começo do ano, a gente comprou lá para testar. A de 2,5 era tipo R$ 1.000, tipo metade do preço. Metade do preço. Só que a diferença é a seguinte, quando vem a caneta, a dose ela varia de 2,5 em 2,5, certo? Então a Malu, por exemplo, parou de amamentar, vai tomar. Ela pode tomar 2,5 pela caneta do Monjaro e se sentir mal e ter os colaterais, porque pode ter o colateral. Tá? Colateral que o enjoo. a constipação, o refluxo, isso pode ter. É Isso não era normal. mais no Ozempic? Meio que o Monjaro não tem isso aí? Não. Tem bem menos. É. Mas pode ter. Pode A ter. maioria das pessoas não tem. Aí a Malu, pô, me dei mal com 2,5. Ferrou. Porque a mínima dose é 2,5. Na tirzepatida manipulada, eu consigo aspirar menos. A vantagem do manipulado é isso. Como é que funciona a farmácia de manipulação de injetáveis? Eu só posso produzir mediante receita. Ou seja, cada frasco de tirzepatida é para uma pessoa. Eu não posso nem ter estoque, eu não posso produzir em larga escala, apesar de eu ser uma indústria. Então, o teu médico manda a receita para mim, eu produzo aquilo específico de acordo com a tua receita e mando para o teu consultório. Ou seja, a barreira de entrada é muito grande. Então, o risco de ser ruim é muito baixo. Porque, meu irmão, pode falar o que quiser da Anvisa. É muito eficiente. Porque nos Estados Unidos funciona assim. A DAI quer lançar um suplemento. Ela pode botar na prateleira do supermercado, irmão. Se não tiver o selo FDA, compra quem quiser, mas pode estar lá. Comprou porque quis sem o selo. Aqui não. Tem que comprovar eficácia, tem que comprovar segurança. Então a Anvisa funciona muito bem. Então tem que ter esse entendimento. Nesse negócio do Monjaro é mais ou menos isso aí. É R$2.500. Mas por que você quis saber? Não, É pra bem saber, cara. porque essa Você quer diferença comprar? de Eu preço... vou mandar meu médico consultar você. Não, hoje em dia, felizmente, eu não preciso. Não né? precisa. Essa diferença de preço entre lá Vai fora e sumir. aqui, é isso que gera o contrabando, entendeu? Se lá custa 1.000, aqui é 2.000, o cara começa a fazer conta. Pô, posso pagar a minha viagem Aí vai perto no de Monjaro. Paraguai e compra. E traz um monte, exatamente. Se for parar pra pensar, nos colaterais, cara, pensando aqui. Antes, qual o remédio emagrecedor que a gente tinha? Antes das canetas, a gente tinha Orlistat, que era muito indicado, o pessoal tinha diarreia gordurosa, pô. Sim. Ele não absorvia gordura, saía óleo no vaso. Você imagina, o paciente ele toma esse negócio e tinge tudo, gente. Imagina uma calça branca, entendeu? Era extremamente desconfortável. Então, você perguntou dos colaterais. Os colaterais, eles são tão menores. Então, o profissional de saúde hoje, ele tem que estar otimista com esse tratamento. Sim. Ele tem que estar muito feliz. Porque uma bariátrica é extremamente invasiva. A pessoa, ela nunca mais volta, abre a pessoa no meio. E a gente está falando de uma opção agora que vai mudar a vida de muita gente. A minha única ressalva, de fato, é que isso seja feito, poxa, mediante uma receita. Que seja feito direito.
Pô, a gente tá vendo aí umas meninas de 45 quilos querendo ir pra 40. É. É, Entende? E aí a gente perde a saudabilidade, a gente perde a perspectiva de saúde exato. que esse medicamento iria trazer pra gente. Esse é um ponto que você tocou que é bem interessante, né? Uma vez eu fiz um post, inclusive viralizou esse negócio, eu já vi em vários perfis de memes e foi um post original do meu perfil. Que eu peguei, assim, aquela ideia de público-alvo e público efetivo, né? Eu já tinha visto uma parte e eu coloquei o Ozempic no final, na época, porque era assim, era Pokémon, por exemplo, público-alvo, são crianças pequenas. Público efetivo é um monte de marmanjo de 30 anos que começou a assistir quando era pequeno, mas até hoje vem, entendeu? Aí você tinha Call of Duty, público-alvo, homens adultos. Quem era atingido de fato? Crianças que jogam esse negócio hoje. Aí socialismo, público-alvo, era o trabalhador. Quem é o público efetivo hoje? É a menina do cabelo vermelho, né? E aí quando chegava em Ozempic, o público-alvo era o cara com obesidade. Só que o público efetivo hoje é um monte de gente que quer perder 2 quilos. pô. Socialite. A socialite que fala, cara, eu tenho o fim de ano agora e eu não tô tão bem quanto eu queria. Então deixa eu tomar Ozempic ou Monjaro agora no final do ano pra ficar melhor. Vocês não acham que essa banalização pode ser um risco? Total. Claro que sim. Porque tira a necessidade de você ter que se esforçar para fazer alguma coisa. Entendeu? As pessoas estão perdendo a habilidade de ter que ter esforço para algo. Pô, ChatGPT, eu uso todo santo dia. Tipo, eu crio prompts para entregar para os meus clientes. Tipo, se eu escrever agora, crie um texto, ele vai juntar fisiologia, psicologia, antropologia e estoicismo para criar um texto com a base que eu ensinei. Mas eu treinei ele para aquilo. A galera não. A galera hoje simplesmente faz um texto aí para mim, copia, cola e joga lá e para eu parecer inteligente. Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. As pessoas estão ficando destreinadas, tanto intelectualmente quanto fisicamente, sabe? E emocionalmente também. Então eu estou delegando tudo pro externo que deveria ser minha obrigação. É igual o tráfego pago, irmão. Se o orgânico tiver ruim, não faz sentido botar dinheiro não, pô. Tem que estar um feijão com arroz bem feito. Então o treino, a dieta, a alimentação, o sono, principalmente sono, pô. A galera dorme mal pra cacete hoje. Desregula o quê? Cortisol, testosterona, grelina, leptina, GH. Meu irmão, vira uma bagunça no outro dia. Eu acordo com menos saciedade e mais fome. Eu não vou comer uma salada com peito e frango, pô. Eu vou comer um chinês com uma Coca Zero, com a Coca 2 litros, entendeu? Então, assim, é uma compilação de coisas, é um empilhamento de erros. O que as pessoas têm que acordar é, cara, eu quero tomar isso? Quero. Primeiro, eu vou me esforçar sozinho por X tempo e depois eu venho pra cá. Isso para pessoas que estão nessa fase de perder um pouco de peso. Refinamento estético. Quando a gente fala de obesidade, essa galera precisa de um potencializador. Senão ela não vai fazer. Ela precisa perder peso rápido para enxergar, para ter uma percepção de progresso. Quando eu não tenho percepção de progresso, eu desisto, pô. Então, é isso que a gente tá buscando. Por isso que eu tenho que entender aonde você tá, o tamanho que você tem, não o tamanho. Pô, que merda, mas foi sem querer. Qual o tamanho que você tem para jogar a regra do jogo? Pô, eu tô numa fase que eu tô extremamente obeso. Eu preciso de uma percepção de progresso rápido. Eu quero perder 2 quilinhos. Meu irmão, vamos dar o gás aqui e tomar a mínima dose, pelo menos, para ver como é que você sai. Porque, principalmente a tirzepatida, não é só efeito de inibição de apetite, mas é um efeito também lipogênico, pô. Acelera muito, você come, você não engorda, velho. Cara, um mecanismo foda. é loucura. Um mecanismo que eu acho muito bom. Vocês estão me vendendo um negócio daquela. Um mecanismo que é Mentira, eu tô de boa. Não, você tá maravilhosa. Não sei se precisa de. Não, ainda falta 4 quilos, mas eu vou chegar lá. Toma, tu não pode se achar gorda, não. Já tá aqui, ó. Vai. Treta. Mas olha, aquele barulho que a pessoa tem quando envolve alimentação, a pessoa fica pensando em comida o tempo todo. Essa é a sensação de que sempre tá pensando em comer. Então você termina o almoço, tá pensando na sobremesa. Termina a sobremesa, pensa no lanche da tarde. E a comida ocupa um espaço na cabeça da pessoa gigantesca, pô. E aí você vai falar pra ela organizar a dieta, a alimentação dela, ela tem uma dificuldade, uma resistência maior. E um mecanismo muito interessante da tirzepatida é esse silenciamento cerebral que envolve a alimentação. Então, o cara, ele sente um completo silêncio mental associado a essa parte da alimentação. E olha que loucura. Gente, juro, isso é doideira. O pessoal fica até meio depressivo. Por quê? Porque se você associou todo a tua atividade cerebral à comida e aquilo em algum momento deixou de ser interessante totalmente por causa da medicação, a pessoa cai meio que num limbo existencial. Tipo, ai, o que eu tô fazendo aqui? Não tem mais prazer na minha vida. Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da Que vida vida sem bosta. comida? Então, cara, se o seu único prazer é comer, você precisa... tem algo muito errado. Mas por isso que a gente tem que entender que às vezes não é fome, é tédio. E às vezes a gente precisa encontrar outras paixões, literalmente. Por isso, Você precisa achar hobbies, você precisa descobrir o que você gosta de fazer para além de comer.
Porque, Porque a nossa- você só trabalha e depois que você trabalha, você tá no celular, no Instagram, TikTok, etc., comendo. Então, realmente. Doideira, a nossa geração tá muito. A nossa geração hoje, ela é muito soft, pô. Não sei, assim, a minha. essa é a palavra. A nossa galera hoje, pô, não bebe tanto, não fuma tanto. É uma galera, uma geração mais saúde. E aí, o que sobrou? Sobrou os cafezinhos, sobrou os encontrinhos pra comer, porque não tem mais essa fritação. Eu lembro de ser criança e olhar os adolescentes lá, eu falava, cara, esse pessoal, ele madruga. Hoje em dia, madrugar, o pessoal não tá mais gostando tanto de virar a noite embalada, chegar virado. É uma geração mais saúde. Tinha uma sede de fazer merda que já era legal, né? Era melhor ter uma sede de fazer... Eu sempre falo que o adolescente, ele, por definição, ele é intransigente. Ele está tentando romper limites. Essa é a característica do adolescente. Se ele não é essa pessoa, então tá faltando isso. Isso vai aparecer em algum lugar uma falta. Exato. Ele precisa entender. Os samurais, o Bushido, né? Eles não puniam crianças intransigentes. Eles puniam crianças passivas. Porque ser passivo é sinal de fraqueza. Porque eu aceito não trabalhar tanto, eu aceito não me esforçar tanto. É isso que está acontecendo. Sabe? As pessoas não estão indo pra balada, não estão fazendo merda, mas é a hora de fazer algo contra-intuitivo. É a hora de dizer, não concordo com meu pai. Porque senão você vai ser líder de quê? Você vai ser liderado o tempo inteiro. E isso vai acontecer com essa geração. Porque ao mesmo tempo que ela está buscando ser mais saudável fisicamente, ela está completamente desestabilizada emocionalmente. Aí eu me senti ofendido. Sim, dane-se, irmão. E daí? Otário. Ele me chamou de otário. Que porra de geração é essa? Muito sentimental, muito frágil. Mas sobre essa questão da tirzepatida e os análogos, né, semaglutida, etc., eu sempre fico pensando, tem uma frase do Sófocles, que foi um dramaturgo grego, um dos maiores, ele falava, isso está na trilogia tebana, e depois que eu li ficou na minha cabeça. Ele fala que nenhuma bênção entra na vida dos mortais sem uma maldição. Eu falo, cara, só tem coisa boa. O colateral é só um enjoozinho, entendeu? Será que não tem alguma coisa que a gente não viu ainda, por exemplo, por ser uma droga relativamente nova? Ou não? Realmente pode ter um colateral para quem abusar, usar uma dose muito alta por muito tempo? Né? Porque não tem tanto tempo assim de uso ainda, né? Sim. Pelas pesquisas que têm se mostrado, só coisas positivas. As coisas negativas é justamente você criar essa falsa ilusão de que o mérito é todo daquilo ali. Então você cria, querendo ou não, uma compulsão. Uma muleta psicológica para usar. Exatamente. Tipo, é o meu salvador. Tem gente que está deixando de pagar o aluguel para comprar Monjaro. E aí? Aí começa a virar um caos na sua vida. Então, essa é a maldição. É você colocar nele o mérito inteiro do salvador. É o triângulo do drama. Sempre tem um perseguidor, a vítima e o salvador. Né? Então, a pessoa está numa situação de vítima, ela precisa já de um perseguidor e um salvador. Que é o perseguidor, é minha gordura e o salvador. Salvador Monjaro. Eu estou disposto a fazer tudo para continuar ali. Porque ela é a vítima, ela não tem responsabilidade nenhuma, ela está sendo agredida. Toda relação tem isso. E a gente tem uma relação muito forte com comida. Né? Comida não é sobre se nutrir. A gente come em ambiente. É 100% sociabilizar. Ninguém come pensando em se nutrir. Raramente você vê uma pessoa, não, vou pesar isso aqui, porque aqui tem tanto de macro. Não tem. É sempre eu gosto ou eu não gosto. Porra, velho, tu é adulto, porra. Quando a pessoa passa da fase do gosto ou não gosto, ela tem sucesso na vida. Fim. Tem que fazer. Acabou. Não tem conversa. Entende? Então, o que tem mostrado de literatura científica hoje é essa bênção, fisiologicamente falando, só que traz essa parte comportamental. Por quê? Porque está sendo banalizado. Tem muita gente trazendo do Paraguai, sem saber o que tem dentro. E aí tem outra substância. Aí tem um efeito colateral absurdo. É a tirzepatida. Aí saiu na mídia agora dizendo que é Monjaro falso. Não é Monjaro falso, pô. Tá previsto em lei que pode ser manipulada a droga, que chama tirzepatida. Tá tudo certo. Entende? Então, essa dependência emocional e psicológica é que é esse mal que você falou. Com certeza isso existe. E eu vejo também, né, agora a questão da taxa de reganho, ela existe. Então, uma vez que você para de tomar, perdi o peso usando tirzepatida. E agora, eu paro de tomar? E alguns estudos bem legais já mostraram que, poxa, 82% das pessoas que suspenderam reganharam até 25% do peso. Ou seja... estamos falando de uma doença crônica ainda, você vai ganhar peso se você suspender a medicação totalmente. Então, precisa fazer um desmame bem gradual e algumas pessoas vão continuar fazendo doses de manutenção, isso acontece. E outra coisa que acaba acontecendo muito e que a gente, enfim, não comenta muito sobre é a disbiose, porque um dos colaterais super importantes da tirzepatida é a constipação ou a diarreia. E o nosso intestino, ele é responsável... Ou um ou outro.
Normalmente, o paciente tem ou um ou outro. Se tiver os dois, deve ter. Um resolve o outro, se tiver os dois. Entendeu? Um dia outro. Eu acho que não. Eu Acho que não funciona, normalmente, não é assim. Normalmente Não é um acontece. ou outro. Mas, e o nosso intestino, ele absorve todas as Tudo. vitaminas, os nutrientes. Então, se você está tendo diarreia usando Monjaro, você não tem uma dieta especializada para aquilo, você não se alimenta pensando nisso, que se dane. Daqui Cara, a pouco vai faltar. Teu cabelo vai cair, sua unha vai ficar fraca, você vai ter uma depressão por causa do teu intestino não conseguir absorver hormônios. Total, imagina uma coisa. Ele retarda o esvaziamento gástrico, certo? Aí eu vou e como um churrasco. Carne já tem digestão mais demorada. Vai ficar um mês de picando a tua barriga, irmão. É sério? E aí? Vai literalmente apodrecer na sua barriga. Como é que isso vai te fazer bem? Então, por isso que a estratégia não é vou tomar e comer o que eu quiser. Não, tem que ter uma dieta específica para aquilo. É que nem esteroide. É acelerador de resultados. Ou seja, tem que tomar mais cuidado ainda com o que você come. Então, a atenção redobra, entende? É. As pessoas geralmente querem usar medicamentos para o quê? Agora eu posso relaxar que ele vai fazer o trabalho por mim. Não vai. Geralmente o pessoal faz isso, né? Aí é onde tem que ter esse trabalho comportamental, emocional, entendeu? Senão vai dar merda. Isso é um fato. A gente percebeu tanto isso que dentro do Minutri, meu programa de emagrecimento, a gente já está inserindo ali aulas específicas sobre isso e sugestões de cardápio para as pessoas, porque, Perfeito. poxa, se você come muita gordura, alimentos gordurosos, batata frita, sushi roll, que mais, gente? Picanha com gordura, cupim, essas coisas, elas já são difíceis de digerir para quem não toma algo que retarda o esvaziamento gástrico. Imagina para quem toma. Então, e outra coisa importantíssima, aporte de proteína. Sim, é o Sim. principal. Senão Porque você perde vai... a fome total e aí você só quer comer o que é palatável. Então, você vai comer pouco, aí você só come batata frita. E aí o tal o aporte proteico fica muito... Cara, eu acho que a galera nem se ligou. Sabe qual é a doença do futuro? Sarcopenia, pô. É. A galera não tá treinando É os porque tá magrelos. emagrecendo. Vai estar tudo ferrado, irmão. Pode anotar. E sarcopenia tem relação direta com o quê? Massa muscular de membro inferior. Alzheimer, pô. Pode esperar. A doença do futuro vai ser essa. É o malefício que você falou. Só que não é da tirzepatida. É da má gestão comportamental da pessoa. Cara, tô tomando. Pra que fazer cardio? Não. Nada contra a corrida. Mas vai treinar força. Tem que treinar musculação, irmão. E treinar pra ser forte, pra construir massa muscular. Porque 25% do peso perdido é de músculo. Então, assim, se as pessoas não se atentarem a isso, sarcopenia vai vir e com ela, concomitante, um nível de Alzheimer muito elevado também. Então, do que o cara perde, 25% é músculo. Só que 25%. depois tem um reganho de 25%, que não é músculo. Não. Seria gordura. Só que nesse caso que a Dai falou, tem que entender o seguinte: a obesidade não tem cura, tá? Ser gordo é uma escolha, ser obeso não. Existem obesos leves, mas o cara continua com a doença da obesidade. Tem um obeso que pesava 100, 120 quilos e hoje pesa 80 quilos. Ele não está com a comorbidade, uma das comorbidades da obesidade, que é excesso de peso. Ou seja, ser gordo é uma escolha, ser obeso não. Então o cara é obeso pro resto da vida. Só que apenas 3% vem de obesidade monogênica, que é característico da genética. O resto é comportamento, pô. Então, esse reganho vem muito mais por ausência de comportamento, por isso que a gente falou agora, vou tomar e não preciso fazer mais nada, do que, de fato, pela doença em si. Só 3%, pô, é monogênico. Então, não é esse caso. Eu me pergunto se é genética mesmo, porque às vezes tem o pai e a mãe, eles são gordos, aí o filho é gordo. Mas você vai olhar porque a alimentação dos pais é horrível, Exatamente. entendeu? E a do filho é horrível também. Exatamente. A gente espelha esse comportamento. É muito difícil tu sair quando você aprendeu a se alimentar daquela maneira a vida inteira. Então, mas tem que entrar nesse deserto, tem que entrar nesse desconforto, porque senão você vai usar uma medicação que é tecnológica com uma irresponsabilidade que vai te custar saúde lá na frente. Poxa, quando eu fazia a graduação e passava pelos estágios, a gente passava por hospitais e a gente via um monte de gente jovem, acamada, com problemas sérios em UTI. E essa pessoa ela não conseguia sair por não ter reserva muscular. O músculo era necessário para a recuperação daquele paciente, para ele sair e viver. E porque ele não construiu aquilo em, poxa, 1 hora de um treino bom e isso que a gente está falando aqui, a pessoa morre, cara. Caramba. Então, E aí, loucura. aqui eu faço um parênteses que eu falei sobre, né, ser sedentário mesmo treinando e tal. É melhor ser sedentário nesse nível do que não treinar nada, tá? Então é melhor você ir lá fazer um treino bosta do que não fazer. 100%. Isso 100%. eu sou totalmente a favor, né? Faça qualquer coisa. Treino ruim é treino não feito. Isso é fato. Exercício Isso é melhor fato. que exercício nenhum. Porque o corpo humano, ele meio que fica com uma falta, né? Um déficit. E se você não tem nada de massa muscular e você vai fazer um treino ruim,
O seu corpo vai dar um jeito de resolver e fazer um musculinho ali, porque é realmente uma necessidade básica e ele sabe disso. Então, ele faz e funciona. Então, é melhor do que nada.